mensagem de hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, terceiro domingo. E hoje nós vamos dar continuidade nessa série de mensagens. Nesse mês da família. Amém? E hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Amém? Eu e minha casa seremos prósperos. Amém? Eu e minha casa seremos prósperos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo. Salmos 128. Eu trouxe a minha Bíblia aqui, querido, mas eu vou ler pelo celular porque essa leitura aqui é melhor de interpretação, né? E vai acompanhar também aqui para vocês possam ler. Amém? Salmo 128, verso 1 ao 4, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. Amados, um dos princípios da prosperidade é o temor ao Senhor. Amém? E quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando de uma área específica. Nós estamos falando de um todo. E um dos princípios para sermos completos, prósperos completamente, é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o ponto de partida para uma vida abundante completa. Por que eu falo isso, querido? Porque muitas das vezes nós podemos ter abundância em alguma área específica das nossas vidas. Mas às vezes nós somos pobres em outras áreas. Por isso que o temor do Senhor é o ponto de partida para sermos completos. Amém? Porque a vontade de Deus é que você seja próspero, abundante, completo em todas as áreas. E não somente em uma específica. Mas hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Quem quer ser próspero aqui? Deixa eu ver. Amém. Amados, quando nós falamos de prosperidade, pastor, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Dinheiro. É ou não é? Quando o assunto é prosperidade, Douglas, a primeira coisa que vem à nossa mente é o money. Dinheiro. E é isso em todas as áreas da nossa vida, em todos os segmentos, seja ele qual for. Seja uma pessoa cristã, seja não cristã. Enfim, quando o assunto é prosperidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é a vida financeira. E tem muitas pessoas, queridos, que trabalham incansavelmente para ser próspero financeiramente. Pessoas que se doam, que entregam mesmo radicalmente a sua vida para obter sucesso financeiro. Só que a área financeira não é a única área de prosperidade em nossas vidas. Nem nas nossas vidas como povo de Deus e nem na vida de nenhum ser humano. Ela não é a única, e eu ainda vou um pouquinho mais além. Ela não é a única e nem a área mais importante das nossas vidas. Eu creio que aqui não tem ninguém, mas se você trabalha somente para ser próspero financeiramente, eu quero te dizer uma coisa: se você se esforça, melhor palavra, se você se esforça para ser próspero somente financeiramente, você nunca vai ser próspero de verdade. Por quê? Porque a prosperidade financeira, ela não é a única e nem a mais importante. Tem gente que é próspero financeiramente, mas pobre emocionalmente. Tem gente que é próspero, Douglas,
financeiramente, mas é pobre espiritualmente. E aí, querido, o que adianta? Tem pessoas que são ricas, têm abundância financeira, mas estão emocionalmente o tempo todo abaladas, destruídas, pobres. E o dinheiro não é o suficiente. O dinheiro não é o suficiente para essas pessoas. Embora ele resolva alguns problemas, mas não resolve todos os problemas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu trouxe aqui o significado, o adjetivo de prosperidade, que é algo que progride. É aquilo que cresce nas nossas vidas. É aquilo que se torna abundante ou que alcançou o sucesso. Ou seja, existem várias áreas das nossas vidas que podem ser prósperas, que podem crescer, que podem evoluir, que podem alcançar a abundância e que podem alcançar o sucesso. Não somente a área financeira. A prosperidade de Deus, querido, vai muito além do suprimento financeiro. Ele se estende em todas as áreas das nossas vidas. Deus quer que você e a sua casa seja próspero, não somente financeiramente, mas em todas as áreas das suas vidas. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós vamos falar aqui hoje sobre 3 áreas essenciais de prosperidade para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E eu coloquei elas aqui, querido, na sua devida ordem de importância. Amém? A maneira que eu vou passando para vocês é essa maneira que Deus quer que nós prosperemos. Então, ela está na sua devida ordem. E a primeira prosperidade, primeira área que Deus quer que você, a sua casa e a sua família seja próspero, é na área espiritual. Amém? Diga comigo, área espiritual. Mateus, texto que você leu, meu amigo, 6:33. Vamos repetir o que Paulo leu aqui no início do culto. Amém? Jesus está falando desde o início do culto. Quem estava aqui ouviu. Amém? Diz assim, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se a gente voltar um pouquinho aqui nesse texto, a gente vai ver Jesus ali orientando os discípulos e a multidão, dizendo, resumidamente Jesus dizendo, vocês estão tão preocupados, vocês estão tão ansiosos com tantas coisas, o de comer, o de beber, o de vestir, o de conquistar, o de ter. E aí ele vai dizer, para um pouquinho, pense. Deixa eu dar uma dica para vocês. Busque primeiro o reino de Deus. Invista primeiro na sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque todas essas coisas que estão te preocupando, que está tirando o teu sono, que está tirando a sua paz, então, isso vai vir consequentemente. A tua vida financeira, ou a tua prosperidade financeira, querido, ela vai depender da sua vida espiritual. Porque por mais que eu seja próspero financeiramente, mas se eu não tenho a minha vida espiritual próspera, o financeiro não será o suficiente para mim. É por isso que tem muitas pessoas que estão prósperas financeiramente, mas ainda assim são pobres em muitas áreas. Porque não tem, querido, aquilo que é essencial. Não tem aquilo que é o pilar, que é a sustentação. Vida de intimidade com Deus. Não tem prosperidade espiritual.
Então, amados, antes de ser bem-sucedido financeiramente, busque ser bem-sucedido espiritualmente. E quando nós entendemos isso, querido, tudo aquilo que vem nas nossas mãos vai fazer sentido. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu coloco a minha vida espiritual em primeiro lugar. Quando a gente decide buscar pelo reino de Deus, nós estamos dizendo para os céus, para o nosso Deus, para o nosso Senhor, que o que mais importa na minha vida é a minha intimidade com Ele, a minha comunhão com Ele. E tudo que virá depois é consequência dessa vida. E é isso que Jesus está direcionando aqui aos seus discípulos e à multidão que está com Ele. Sabe, querido, se nós trazermos para o dia de hoje, não estamos tão distante disso. Por vezes andamos preocupados, ansiosos, com medo, sem paz, preocupados com as coisas externas. Por quê? Talvez falte um pouco mais de vida espiritual na nossa vida. Talvez falte um pouco mais de intensidade na comunhão com Deus. Cara, como é que eu obtenho uma prosperidade espiritual? Lembrando que prosperidade é tudo aquilo que cresce na sua vida. É tudo aquilo que está em abundância. É tudo aquilo, querido, que está em crescimento. Isso é prosperidade. Então, como é que eu tenho uma vida espiritual próspera? Não há outro caminho a não ser através da nossa comunhão com Deus, intimidade com Ele. E essa comunhão, essa intimidade, queridos, inclui vida de oração constante. Se eu não tenho vida de oração constante, eu não tenho comunhão, eu não tenho intimidade, eu não tenho crescimento espiritual. Se a minha casa, se os meus filhos, se a minha família não vê isso em mim, também eles não terão. Você pai, você mãe, você que é sacerdote do seu lar, escute uma coisa: a sua casa, ela necessita da tua intercessão. A vida espiritual dos teus filhos necessita da tua oração, da tua vida espiritual próspera, amém? Da tua comunhão com Deus. Não tem como eu crescer, eu ver os meus filhos crescerem, eu ver a minha casa crescer sem intimidade, sem comunhão com Deus, sem vida de oração. O maior exemplo disso, querido, é Jesus. Engraçado que Jesus era Deus e Jesus orava a Deus. E por que ele orava? Se era Deus, por que ele orava a Deus? Sabe por quê, querido? Para nos mostrar a importância da oração. Jesus orava antes e orava depois. Muitas das vezes nós oramos somente quando o negócio aperta, né? Muitas vezes nós só corremos. Nós estávamos falando sobre isso no GC, sobre o deserto, não foi? Que às vezes o deserto, a gente passa por alguns desertos, mas às vezes o deserto não é tão ruim assim não, porque no deserto que a gente lembra do Senhor. Só que eu até acredito que Deus nem quer que a gente passe por deserto para se lembrar dele. Só que tem pessoas que precisam passar pelo deserto para lembrar dele. Se nós queremos, pessoalmente, ou que a nossa casa e que a nossa família prospere espiritualmente, nós precisamos ter uma vida de oração constante. Amém? Segundo, leitura e meditação da palavra. Olha o que diz Salmos. Salmos 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia! Sem leitura
sem meditação, não há prosperidade espiritual. Eu fiquei muito feliz de ver essa semana, né, as postagens das leituras da Bíblia no grupo da igreja. E quando eu vejo isso, querido, de fato eu me alegro. Sabe por quê, amados? Porque não há outro crescimento. Não há outra forma de crescer, de expandir, de ser próspero, de ter comunhão, intimidade, sem leitura e meditação. Não há outra maneira de conhecer esse Deus, de conhecer as vontades dele, de saber o que ele tem para mim e suas promessas, se eu não ler e não meditar na sua palavra. Feliz é o homem, assim diz a sua palavra. E tudo quanto ele fizer, prosperará. Aleluia. Amém. E por último, tão importante que é a obediência. Se eu quero ser próspero espiritualmente, eu preciso ter uma vida de oração constante. Eu preciso ter uma vida de leitura e meditação. E eu preciso ter, amados, eu preciso obedecer a Ele. Obedecer a sua vontade, obedecer o seu chamado, obedecer a esse Deus. Se você quer crescer, se você quer ser próspero espiritualmente, se você quer que a sua casa prospere espiritualmente, você precisa entender, querido, que a obediência ao Senhor é essencial para isso. Amém? Obrigado, meu amigo. Gênesis capítulo 12, 1 ou 2. Deus faz um chamado a Abraão. Abraão, eu tenho um negócio contigo. O que é? Mas só que eu tenho coisas grandes para você. Só que tem uma coisa. Você precisa ouvir a minha voz. E você precisa sair do lugar que você está. E quando Abraão diz assim, quando Deus diz assim, sai da tua terra. Era como Deus estivesse dizendo para Abraão, para que eu possa fazer aquilo que eu quero fazer na sua vida, para que a sua geração, para que a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua futura geração seja próspera, você precisa sair desse lugar. Você precisa sair desse lugar de conforto que você está. Porque talvez para Abraão, a casa de Abraão, a família de Abraão ali, era um lugar de conforto. Era um lugar seguro. E quando Deus chama Abraão, Deus diz, você vai para um lugar, mas um lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia nem um caminho, queridos. Mas Abraão é obediente à palavra do Senhor. E por causa da sua obediência, Abraão foi próspero em todas as áreas da sua vida. E não somente Abraão, mas os seus filhos, os seus descendentes, a sua casa. Aleluia. As promessas do Senhor se cumpriram na vida de Abraão, porque obedeceu o chamado do Senhor. Amém, amados? Se você quer crescer, quer ser próspero, quer que a sua casa prospere, então entenda isso. Vida de oração constante, leitura e meditação e obediência à palavra de Deus. Amém? A segunda área essencial de prosperidade nas nossas vidas, para você, para a sua casa, para a sua família, é a prosperidade emocional. Repita comigo, prosperidade emocional. Amém. Amados, a vida emocional é uma das áreas mais importantes da nossa vida. E a nossa vida emocional pode, inclusive, determinar o futuro da nossa família. A nossa área emocional é tão importante, querido, que por vezes somos atacados pelo nosso adversário nessa área. Deus trabalha com misericórdia. Satanás trabalha com nossos sentimentos, sabe para quê? Para nos confundir, para nos causar divisão, para separar famílias, para destruir relacionamentos,
para separar irmãos e irmãs, pai e filho, amigos. A nossa vida emocional é uma área que o nosso adversário trabalha constantemente. Não é à toa que a nossa vida emocional, ela depende muito da nossa vida espiritual. Sabe por quê, querido? Porque um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Você sabe o que é domínio próprio? Nada mais é do que você dominar as suas emoções, seus sentimentos, e não ele te dominar. Por isso que a nossa vida emocional está ligada diretamente à nossa vida espiritual. Ou seja, se eu não tiver uma vida espiritual constante, próspera, eu também não terei uma vida emocional constante e próspera. Se eu não tiver uma vida espiritual abundante, intimidade e comunhão com Ele, eu não dominarei os meus sentimentos nem as emoções. Eles me dominarão. E quem é dominado pelas emoções, pelos sentimentos, nunca será próspero. Quem é dominado pelas suas emoções, pelos sentimentos, queridos, está sempre dando os passos para trás. Por isso que é tão necessário nós entendermos as nossas emoções, nossos sentimentos e dominá-los, e não ele nos dominar. Amém? Sabe, querido, por várias vezes nós procuramos ter paz, nós sempre queremos tomar decisões certas, fazer escolhas certas, só que em muitas das vezes, amados, nós, para fazermos isso, precisaremos do nosso equilíbrio emocional, da nossa vida emocional em Deus. Por isso que a prosperidade emocional, ou seja, o crescimento, a abundância, é tão importante para nós. Vocês estão entendendo que a primeira área essencial é a vida para sermos prósperos, é a prosperidade espiritual. A segunda é a prosperidade emocional. Abra comigo em Filipenses, capítulo 4, versos 6. Amém, Jesus. Olha o que Paulo diz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos... Aleluia. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, querido? Resumidamente falando? Ei, igreja, não seja conduzida, não permita-se ser conduzido pelas suas emoções. Não permita ser conduzido pelos seus sentimentos. Mas como é que eu faço isso, Paulo? É simples. Aleluia. Vida no Espírito. Oração, súplica. Meditação, conhecer do Senhor. Aleluia. Se eu quero ter uma vida espiritual, ou melhor, uma vida emocional próspera, eu preciso ter uma vida espiritual em abundância. Amém, querido? E é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, aleluia, guardará o vosso coração. Que paz é essa, querido? Aleluia. É isso que te faz diferente dos outros. É isso que nos faz diferente do mundo. Porque enquanto o mundo está em guerra,
enquanto o mundo são levados e dirigidos pelas suas emoções e sentimentos, nós somos o povo de Deus, e eu e a minha casa somos levados pela paz que há no Senhor. A paz que excede todo entendimento. Nós somos guiados não por nossas emoções e sentimentos, mas sim pela paz que excede todo entendimento. Ei! O mundo pode estar desabando, querido. As situações podem estar extremas, mas ainda assim a paz do Senhor estará em mim. Tem dias que vão ser difíceis. Tem dias que vão ser caóticos. Mas ainda assim, eu serei levado e guiado pela paz do Senhor que está em mim. A minha casa não se renderá, nem a minha família, e muito menos eu. Porque a paz que excede todo entendimento está comigo, está na minha casa, está na minha família. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, eu profetizo isso na sua vida, na sua casa e na sua família, no seu relacionamento, em nome de Jesus. Emoções, sentimentos não vão dominar vocês, não irão dominar o seu relacionamento, não irão decidir por vocês, nem fazer escolhas por vocês, nem os seus filhos, nem na sua casa. Em nome de Jesus, vocês dominarão. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Importante. Essa segunda área das nossas vidas. Que Deus quer que nós prosperemos. Que Deus quer que Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus quer que você seja próspero espiritualmente. Deus quer que você seja próspero emocionalmente. Aleluia. Só que entenda uma coisa. A tua vida emocional depende da tua vida espiritual. Por isso não abra mão. Não queira dominar, não queira ser próspero emocionalmente sem antes ser próspero espiritualmente. Amém? Não queira avançar, crescer emocionalmente sem antes você avançar e crescer espiritualmente. Dedique a sua vida no Espírito. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. E por último, querido, a terceira área que Deus quer que nós prosperemos é a área financeira. Amém? Quem quer ser próspero financeiramente aí? Não é errado não, amém, querido? Deus quer que você seja próspero. Deus só não quer que nós sejamos prósperos financeiramente, mas pobres espiritualmente. Aí Deus não quer não, Paulo. Deus não quer que nós sejamos prósperos espiritualmente e pobres emocionalmente. Não, irmão, Deus não quer isso não. É por isso que eu coloquei aqui, querido, as áreas na sua devida importância. Prosperidade espiritual, prosperidade emocional e prosperidade financeira. Porque a tua prosperidade financeira é consequência dessa sua vida espiritual e emocional. Amém? Por isso que é tão importante, amado, nós priorizarmos as coisas de Deus. Mas Deus quer que nós sejamos prósperos financeiramente. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a história, nós vamos ver que vários homens de Deus, famílias, foram prósperas financeiramente. Temos vários exemplos de prosperidade bíblica, querido. Não é errado. Embora hoje nós temos um mal, talvez, em nosso meio, no meio da igreja, que se chama prosperidade financeira. Me perdoa. Teologia da prosperidade. Obrigado, pastor. Essa teologia da prosperidade que tem, tirado a essência do povo cristão. Deus quer que você seja próspero, que eu seja próspero, que nós sejamos prósperos financeiramente. Mas essa não é uma troca com Ele, querido. Deus não faz troca nem barganha com ninguém, amém? Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar materialmente, financeiramente. Não, querido. O nosso primeiro objetivo de servir a Deus foi porque nós amamos Ele e adoramos Ele. Foi porque nós somos escolhidos por Ele.
Esse é o nosso principal objetivo e por isso nós estamos aqui, amém? Porque estamos um povo salvos e remidos em Cristo Jesus. Mas a área financeira, querido, Deus também quer que nós prosperemos. Deus também quer que nós avançamos. Abra comigo aí, Jeremias, capítulo 29, verso 11. Amém. Peraí que fugiu aqui, meu amigo. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, os pensamentos do Senhor são os melhores para você. Os pensamentos do Senhor são os melhores para a sua casa, para a sua família. A vontade de Deus são as melhores. E sim, Ele quer que você prospere também financeiramente. É vontade de Deus que você prospere, que a sua casa e que a sua família prospere. Mas escute uma coisa, olha para cá. Mas assim como em todas as outras áreas, não depende exclusivamente da ação de Deus, porque é uma ação em conjunto. Para eu prosperar espiritualmente, eu preciso buscar ter uma vida espiritual constante. Comunhão com Deus. Para eu prosperar emocionalmente, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, cabe a minha parte. Cabe a minha responsabilidade de buscar, de querer, de se entregar. Porque se eu quero ter comunhão, eu preciso orar. Se eu quero ter comunhão, eu preciso ler. Se eu quero ter comunhão, querido, eu preciso obedecer. Ou seja, cabe a nós. E a área financeira também é da mesma maneira, querido. Se eu quero prosperar financeiramente, não cabe somente a Deus fazer. A vontade de Deus já está estabelecida sobre você, a sua casa e a sua família. Porém, cabe também a você querer isso. Há uma responsabilidade, querido, que precisamos entender, amém? Por isso, eu trouxe aqui, para a gente finalizar, 3 pontos essenciais para a sua vida financeira. E talvez aquilo que eu vou falar aqui, querido, para que você seja próspero financeiramente, são coisas básicas, bem básicas. E você também já até sabe sobre isso. Só que, por muitas das vezes, nós negligenciamos aquilo que é o básico. E é por isso que, por muitas das vezes, nós não avançamos e nem crescemos financeiramente. Mas não é que Deus não quer que você cresça e prospere. Não. É porque, às vezes, amados, nós não estamos fazendo a nossa parte. Ou estamos fazendo de maneira errada. Por isso, se você quer crescer financeiramente, prosperar financeiramente, você, a sua casa e a sua família, entenda bem. 3 pontos essenciais. Primeiro, produção. Trabalho. Ah, Cacá, mas isso eu faço, pô. Sim, todos nós trabalhamos e produzimos. Olha o que diz Provérbios 10. Vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje também, amados? Provérbios 10, verso 4, diz assim: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos dirigentes... Olha para cá, gente, por favor. As mãos do dirigente... Aleluia! Você sabe o que significa a palavra dirigente, querido? Dirigente é uma pessoa que se destaca pela sua dedicação, pelo seu esforço e pela sua excelência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todo mundo trabalha aqui? Amém? Acredito que sim, né? Só os adolescentes que estão na vida boa ainda, né? Tô brincando. Mas trabalha em casa também. Glória a Deus. Todo mundo trabalha.
Ou a maioria trabalha. Ou seja, a maioria trabalha, a maioria produz. Só que a pergunta é, como que você faz isso? Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo. Aleluia. As mãos do dirigente enriquecem. Como é que tem sido feito o seu trabalho, querido? Com dedicação, com esforço, com excelência? Como é que tem sido feito aquilo que você sabe fazer? Como é que você tem feito aquilo que você faz aonde trabalha? Porque isso, querido, é princípio da palavra do Senhor. Se eu não faço com esforço, com dedicação e com excelência, dificilmente, querido, eu terei uma vida próspera financeiramente. Amados, olha aqui. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer que tudo que vier na sua mão para fazer, faça-se como se fosse Aleluia. Faz sentido ou não faz, querido? Por que Deus nos ensina a fazer tudo que nós fazemos com excelência como se fosse a Deus? Porque Ele espera que nós fazemos com perfeição, com dedicação, com esforço e com excelência. Por isso, se você trabalha, escute uma coisa, faça com esforço, com excelência, com dedicação, e a consequência da prosperidade virá na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Segundo ponto essencial, querido, para prosperar financeiramente: guardar e poupar. Amém? Aleluia. Vamos lá de novo, Provérbios 21. Verso 20. Diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato devora tudo. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem como, querido, eu crescer, eu prosperar, eu avançar na minha vida financeira, se eu não conseguir poupar e guardar. Entende isso? Olha só, não tem como, querido, eu encher a minha caixa d'água se a minha torneira está aberta o tempo todo. Porque a mesma proporção que entra, sai. Por isso que é necessário nós termos a mentalidade de poupar e guardar. Não é o Cacá que está dizendo. Eu não ouvi isso de um consultor financeiro ou um administrador ou economista, não. É a própria palavra de Deus que está dizendo, querido. Isso não é novo para ninguém. Guardar e poupar é essencial, é necessário se você quer ter uma vida próspera financeiramente. Ah, Cacá, mas o meu orçamento é apertado. Eu sei. Eu sei que realmente é apertado às vezes. Eu sei que tem vezes que não sobra. Mas, amados, em nome de Jesus, lembra do trabalho, lembra do esforço, que é o primeiro ponto. Talvez você precisa cortar algum gasto. Sente-se com a sua família, com a sua esposa e pense: o que nós possamos cortar, o que nós possamos diminuir, o que nós podemos fazer para que nós possamos poupar. Talvez você possa investir em alguma coisa. Se um trabalha, o outro não, talvez o outro possa trabalhar, pelo menos por um período. Talvez você tenha algum dom, algum talento que possa fazer, não sei, e agregar na sua renda. Mas faça algo, não fique no seu comodismo. Porque a vontade de Deus é que você prospere e cresça financeiramente. Mas, cara, amados, se não tiver uma responsabilidade nossa, Deus não vai fazer sozinho. Deus poderia abrir na sua conta agora e colocar R$1 milhão, querido. Ele poderia fazer isso. Mas por que Ele não faz?
Por quê? Porque seria muito fácil. Há uma responsabilidade nossa, amém, amados? Há uma responsabilidade nossa. Se você quer que a sua casa, que a sua família, que os seus filhos sejam prósperos financeiramente, entenda bem. Poupar e guardar é essencial. Pense nisso com carinho. Converse com o seu cônjuge, converse com a sua família, converse com os seus filhos. Eu já conversei isso com a Maria Eduarda, com a Dayana, várias vezes. Tem mês que eu chego para eles e digo, ó, esse mês, corta tudo. Tem mês que eu digo, ó, o cartão não dá mais, acabou. Por quê, amados? Porque eu sei. Eu não quero avançar muito, mas existe um dado. Você sabia, amados, que a vida financeira é uma área que mais destrói casamentos no Brasil, pastor? Sabia disso? A área financeira é uma área que mais destrói casamentos no Brasil. É uma das áreas. Se eu não me engano, é a segunda área, só perde para a comunicação. 27% dos divórcios no Brasil hoje são causados por causa da vida financeira. Muitos casamentos são desfeitos porque não tem equilíbrio financeiro. Por isso é importante, querido, amém? Então, não subestima isso, sabe? A tua vida financeira é importante, sim. Não é mais importante que a tua vida espiritual e nem que a tua vida emocional, mas ela é importante, sim. Por isso, fale, converse, sente-se, faça algo. Amém, amados? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza, querido, que as bênçãos do Senhor continuarão vindo sobre a sua vida. Amém? Deus vai abençoar você que está abrindo o seu negócio. Deus vai abençoar você que é um empresário. Deus vai abençoar você que está em algum trabalho. Deus vai abençoar os seus filhos a conseguirem entrar numa faculdade. Deus vai abençoar você, querido. Sim. Mas em nome de Jesus, amados, faça a sua parte, que façamos as nossas partes em nome de Jesus. Amém? Um outro exemplo aqui para nós finalizar, que eu acho muito interessante, eu queria trazer. José do Egito. José do Egito governou uma nação, Douglas, sem ter feito faculdade de economia, sem ter estudado administração. Ele saiu de escravo para governar uma nação num tempo de maior crise da história. E sabe o que ele fez, pastor? Sabe o que ele fez, Bruno? Ele fez o básico. Produção, ele mandou o povo produzir. Segundo, ele mandou o povo guardar. Guarde a quinta parte de tudo que for produzido na terra. Sabe o que aconteceu? Quando chegou a crise, eles tinham para eles e para aqueles que precisavam. Porque ele fez o que era básico. Produção, trabalho, guardou e poupou. É por isso que Deus quer que você também seja próspero, amados. Não somente para abençoar a sua vida, a sua casa, mas para abençoar aqueles que em tempo de crise irão precisar de você. Amém? E foi assim que José do Egito fez. Ele fez o básico. Ele não fez de nada de extraordinário, Serginho. Ele não investiu em bolsa de valores, ele não investiu em criptomoedas, ele não fez nada demais, de astronômico. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, tá? Pode sim, você que gosta, que quer, é importante, vai crescer. Mas o básico é o suficiente, meu amigo. O básico é o suficiente, amém? Pense nisso. Aleluia. E eu não poderia deixar de falar isso. Poupar não é sinônimo de fechar a mão. Tem gente que quer poupar, mas aí vira pão duro. Né? Eu vou poupar. Não, esse mês vamos poupar, não vamos fazer nada. Não, irmão, é diferente, tá? Poupar é diferente de ser pão duro, hein? Pelo amor de Deus. Seja generoso em nome de Jesus, amém? Olha o que diz aqui, Provérbios 11. Eu amo Provérbios, gente. Provérbios 11, 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Aleluia. Amém, querido? Se você quer crescer, expandir, você também precisa dar. A generosidade, querido, é o princípio para crescimento. Então, poupar não é sinônimo de fechar a mão.
Seja generoso. Amém? Seja generoso. Aleluia. E por último, e tão importante quanto, o terceiro ponto essencial para a sua prosperidade financeira é a obediência através dos dízimos e das ofertas. Amém? Se você quer crescer, prosperar financeiramente, seja fiel a Ele. Seja fiel através dos seus dízimos. Seja fiel através das suas ofertas. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, honra o Senhor com o seu trabalho, com o seu ganho. E se encherão os teus celeiros abundantemente. E transbordarão de monstros os teus lagares. Amém, querido? Aleluia. Há uma promessa de prosperidade, querido, para aqueles que são fiéis ao Senhor. Honra o Senhor. Honra o Senhor com seus dízimos. Honra o Senhor com as suas ofertas. Honre a Ele. E você e a sua casa receberá a recompensa do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a generosidade, amados, e a honra, a obediência, ela é um princípio. Amém? E quando vivido e praticado por nós, nós colhemos as bênçãos do Senhor. Se você quer ser próspero financeiramente, não quebre o princípio da obediência a Deus. Confie nele o seu dízimo e as suas ofertas. Porque é Ele, querido, que nos dá a oportunidade todos os dias. Porque Ele é o nosso provedor. Tem pessoas que dizem assim: ah, não, mas Deus precisa do meu dinheiro? Amados, quando alguém vem conversar comigo sobre dízimo e ofertas, eu sinto que essa pessoa ela é contrária, eu digo: nem precisa conversar comigo mesmo. Sabe por quê? Eu não vou te convencer em nada mesmo. Porque eu sei aonde está o teu coração. O teu coração está no dinheiro. Por isso que você é resistente. Ah, mas Deus não precisa do meu dinheiro. Tudo bem, mas o reino precisa. A obra precisa, a igreja precisa. E a igreja do Senhor é o reino de Deus na terra. E ela precisa da contribuição dos seus fiéis para continuar cumprindo o propósito dele aqui. Então Deus não precisa do meu dinheiro, mas a obra precisa, o reino precisa, vidas e pessoas precisam. E acima de tudo, além da minha obediência, eu devolvo o meu dízimo e oferto na casa do Senhor por gratidão a Ele, por tudo que Ele é e faz na minha vida, na minha família, na minha casa, por tudo que Ele fez e tem feito. Amém, amados? Então, se você quer ser próspero financeiramente, não abra mão de devolver o seu dízimo e as suas ofertas. De ofertar na casa do Senhor, não com tristeza, mas com alegria. Porque o Senhor se alegra com aqueles que dão com alegria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Em nome de Jesus. Se coloca de pé, por favor.